que antes não se tinha como. Então você tem aquele remédio energizado, né? Há uma perda de fótons, por isso que não pode botar o remédio homeopático junto de computador, na luz, no sol, perto de televisão, porque isso são fontes do quê? De fótons, que você tirou no preparo do remédio homeopático. E aí, com esse remédio dinamizado, quando você toma homeopatia, você tem receptores no seu organismo de energia. Se eu pego um cacto do deserto e tomo, eu tenho ação cardíaca. Se eu tomo berbes, eu tenho uma ação no rim. Se eu uso arnica, eu tenho uma ação maravilhosa no músculo. Parece que o Criador determinou na natureza que cada planta nasceu para essa função. É uma coisa impressionante. E Hahnemann tem uma vida repleta de dificuldades, mas uma imensa alegria por construir a homeopatia. Ele construiu 62 medicamentos, nós temos agora 3.000, uma coisa evoluiu, né? Bom, e a vida dele prossegue, né, nessa batalha. De 1790 a 1804, foram um período que ele usou a homeopatia de maneira mais ponderal, diluindo, com cuidado. De 1804 a 1811, aí sim ele começa a dinamizar e ter resultados maravilhosos, né? E aí a homeopatia cresce, né, evolui, e aí nós temos um momento muito importante, que no ano de 1799, a epidemia de escarlatina invade a Europa. Muitas crianças morrem, uma doença muito grave que atinge a região da garganta, da faringe, e você tinha que com o tratamento alopático, só 3% sobreviviam das crianças, e com o tratamento homeopático, 75%. Aí Hahnemann começa a dar credibilidade à homeopatia como ciência que é. 1799. Bom, e aí ele então, com a sua esposa sempre ao lado, né? Ele então continua a sua vida, e de 1711 a 1810, já estamos no século XIX, Hahnemann, então, aos 55 anos de idade, publica, o órgão da arte de curar. Eu estava falando com o João, significa um instrumento da arte de curar, com 291 parágrafos. Tem introdução, tem prefácio, tem prolegômenos também, tudo no órgão da arte de curar. Olha que coisa fantástica, né? Prolegômenos é um portal, uma abertura ao estudo de uma obra, aquilo que não se disse, né? E Hahnemann, então, constrói a homeopatia, 1810, primeiro volume, o órgão da arte de curar. E prossegue a sua vida tentando difundir a homeopatia. De 1811 a 1821, são as batalhas de Leipzig. Ele volta à faculdade onde ele esteve, ele não é aceito, depois ele defende uma tese maravilhosa, vira professor da faculdade, e aí a homeopatia progride, evolui, os discípulos, os cursos de homeopatia, apesar de toda a perseguição. A vida dele foi um martírio, fugindo de lugar em lugar, expulso de lugares onde ele só fazia o bem, pela incompreensão do que era a homeopatia, né? Ele quebrava o paradigma da época. Numa dessas fugas, ele teve 2 filhinhos. Um era o mais velho, Christian, que se tornou médico, e depois virou místico e se perdeu nos Estados Unidos, para a tristeza dele. E Ernest, o neném que nasceu mais novinho, e nessa fuga, o homem que levava a carruagem estava alcoolizado, a carruagem vira e a criança tem um traumatismo craniano, com imensa tristeza, ele perde o único filhinho homem. E aí a vida prossegue nessa expansão da homeopatia, e ele mais ou menos em 1829, ele então completa 50 anos de formado, você vê, o jubileu de ouro, 50 anos de formado. É a última vez que a sua esposa Henrietta vai estar presente com ele. Ele é homenageado, se fazem 2 moedas de ouro, né, para poder homenageá-lo, que irão acompanhá-lo no seu caixão futuramente. E ela então pega uma infecção respiratória muito grave, e apesar de todos os esforços, ela desencarna para a imensa tristeza dele. Nunca esqueceu a esposa, ele vive em 1830 uma viuvez. Hahnemann escreve, né, que os melhores momentos da sua vida foi ao lado da sua amiga e esposa Henrietta, como ele a chamava,
e que todas aquelas crianças que nasceram foram o maior presente que ele recebeu de Deus. Está escrito lá, coisa linda, né? Ele pranteia a sua morte, mas ele não tem muito tempo de prantear o luto, porque em 1831, um ano depois, aí o que acontece? A cólera, não é escarlatina, a cólera invade a Europa, dizimando milhares de vidas. E aí ele mais uma vez se debruça para descobrir os medicamentos que poderiam curar a cólera. Na época da escarlatina, ele tratou com mercúrios e beladona, alternando, e curou as crianças. Na época da cólera, ele escolheu cânfora para síncope, escolheu cupro metálico para as cólicas e verado uma alma para a diarreia. Com esses 3 remédios, Hahnemann cura a epidemia de cólera e espalha, né, a homeopatia como ciência, né, e cria vários discípulos e apóstolos. E o tempo passa e Hahnemann continua o seu trabalho. Agora ele está na cidade de Kuten. Ele consegue também fazer 6 livros da matéria médica. A matéria médica descreve cada medicamento e cada sintoma que ele promove. A homeopatia é o maior tratado de fisiopatologia experimental humana, em que os remédios homeopáticos foram construídos com experimentações humanas, diferentes da homeopatia, que a maioria é macaco rezo e por aí vai. Né? Então você observa que coisa linda a homeopatia. E ele então continua o seu trabalho, já sexagenário, e no ano de 1835, ele então recebe uma jovem que veio da França, condenada, ele já estava viúvo, e ele estava com 80 anos de idade. E essa jovem pintou de cortiço uma barba, cortou o cabelo para poder se passar por homem, ninguém nunca entendeu, botou um terno e ficou na fila para poder ser atendido. E Hahnemann trata ela com todo respeito, trata com homeopatia, ela fica curada da tuberculose que nem na França conseguia. E essa cura da tuberculose, ela quis aprender homeopatia, ela não voltou para a França e aconteceu uma paixão entre os dois, né? Um relacionamento de amor, de afetividade, e eles se casam no 18 de janeiro de 1835, Samuel Hahnemann, aos 80 anos de idade, e Mary Melanie de Wigman, moça linda, aos 35 anos de idade, ao segundo casamento dele. Né? E aí, Mary Melanie fala: Hahnemann, não vamos ficar mais aqui na Alemanha, chega de perseguição, de sofrimento, de dificuldade, vamos para a França, a cidade da luz, minha terra, aonde lá, com certeza, a homeopatia vai prosperar. De tanto ela insistir, ele acabou concordando, e após a lua de mel, eles pegam a lua de mel, eles então fazem uma viagem de 800 quilômetros de Kuten, que era a cidade que ele estava, até Paris. Foi dizer? Porque deve ter usado. A lua de mel usou. Isso aí, os livros não descrevem. Isso aí, ô Cristina, isso aí já é. Isso aí. Está na sua cabeça. Eu quero achar isso aí. Isso é o doutor João que está colocando aqui, Cristina. Não, os livros não descrevem isso. Mas que ele sabia, sabia. Está escrito lá, está escrito. E aí eles vão para Paris em 10 viagens de 880 quilômetros, né? Para completar os 800, era uma luta dele, idoso, e a chegada a Paris é muito interessante, ele já está com 80 anos, nossa máquina do tempo está correndo, estou correndo bastante. E aí, a chegada a Paris, os homeopatas estão escondidos, como cães, maltratados, ignorados, a mesma perseguição que tinha lá na Alemanha. E Hahnemann chega e aí acontece algo inusitado. Na mansão do principal escritor, membro da Academia de Letras Francesa, né, Ernest Le Gonvet, a sua filhinha de 4 anos agoniza. Já tem quase 2 meses agonizando e todos os remédios alopáticos não faziam mais efeito para aquela criança. E na época era realmente comum chamar-se um pintor, imagina, para descrever os últimos momentos, pintar a figura dos últimos momentos daquele ser amado antes de sepultá-lo. E a Mauri Duval, o grande pintor, foi chamado na mansão de Le Gonvet para pintar a menina no leito, como se fosse um último quadro, a última recordação dela. Mas ele vendo aquele drama, a família em pranto, a criança de 4 anos, perto de desencarnar,
Ele então, para mim, por uma intuição, ele fala, doutor, professor Ernesto Legover, chegou agora a Paris, tem pouco tempo, um médico idoso, chamado Dr. Hahnemann, com uma medicina nova, aí chamada de homeopatia, que a gente não conhece, mas não podemos tentar, e ele não tinha nem palavras para falar de tanta lágrima, ele apenas abana a cabeça consentindo. E a Mauri Duval vai e busca Hahnemann. A entrada de Hahnemann é cinematográfica, na mansão de Legover, com a bengala na mão, aquele temperamento forte dele, calvo, com os cabelos caindo pelo ombro, e aquela moça linda, né, a sua esposa, né, ali, a Mary mesmo subindo as escadas. Bom, ele chega e muda tudo. Manda dar banho na menina, ele contraria os preceitos da época. Dá banho nessa menina, abre aquelas cortinas, deixa o sol entrar, limpa essa casa toda, ele muda tudo, né, que eram os preceitos da época, todo mundo assustado. E durante 10 dias, Samuel Hahnemann administra um medicamento homeopático sem sucesso. E a criança só vai agravando cada vez mais. No final do 10º dia, aí vem a coisa linda, ele se ajoelha, como sempre, ligado a Deus, faz uma prece fervorosa e uma intuição vem para que ele mudasse o remédio com outro medicamento. E ele assim faz. E quando faz, tudo se transforma. Aí, a cada dia, a menina vai melhorando, melhorando, e ao final do 20º dia, mais 10 dias, a criança à noite simplesmente levanta, chorando, pedindo água, alimento, é uma alegria pela casa, uma felicidade para todos, né? Aquela noite é a noite iluminada para Legover. Ele escreve sobre isso depois. E aí, Hahnemann fica mais 10 dias lá cuidando da menina, dele comida, dele água. E aí, no final do 20º dia, ele reúne sua maleta de 8 contas que ele levava com seus remédios e se despede da família. E a menina estava curada pela homeopatia. E ele não aceitou um pagamento sequer. Como já era tradicional dele, não quero nada. E o Ernesto Legover diz, doutor Hahnemann, já que o senhor não aceita nada, eu não tenho nada que possa oferecer ao senhor por tudo que o senhor fez, devolver a vida de minha filha. Leve então esse quadro que a Mauri Duval pintou da minha filhinha, isso não nos pertence mais, ela voltou à vida. E Samuel Hahnemann aceita o quadro e com os olhos marejados, em vez de se enaltecer, ele escreve em francês, Deus seja louvado. E esse quadro existe ainda hoje no Louvre, em Paris. E Hahnemann desce e ali Legover percorre toda a França, contando tudo o que aconteceu com profunda emoção. Todos o respeitavam. E o primeiro-ministro, chamado Guizot, ele não tem outra opção a não ser liberar Hahnemann para espalhar a homeopatia. Ele reúne os homeopatas, sai dos covis, né, escondidos, e a homeopatia floresce na França. São os anos mais felizes de Hahnemann, de 1835 a 1873, quando ele desencarna. Ele vive os últimos 8 anos dele na França, em Paris. Ele atendia, na sexta-feira ele cria o dispensário de homeopatia. Era um lugar escondido onde ele atendia gratuitamente e distribuía também alimentos, roupa, água para aquelas pessoas necessitadas. E a homeopatia cresceu e floresceu para o mundo e vieram médicos de todas as partes. E há muitos detalhes desses anos todos. Foram 8 anos maravilhosos da vida de Hahnemann. Ele desencarnou no dia 2 de julho do ano de 1843, né, aos 88 anos de idade. Nasceu em 1755, desencarnou em 1843, aos 88 anos de idade. Era uma manhã, 5 horas da manhã, e apesar de todos os esforços que foram feitos pelo Dr. Chapman e Mary Mellon, que já era uma expert em homeopatia, ele desencarna em 5 horas da manhã, ele expira, né? Ele partiu, mas o seu trabalho, o seu legado jamais partirá. Aí o doutor Ganu vai embalsamá-lo durante 9 dias, ele é embalsamado, e no dia 11 de julho do ano de 1843 é feito o seu sepultamento. No momento do sepultamento, no cemitério de Montmartre inicialmente, era no jazigo número 8, nenhum lugar para ser sepultado ele tinha. Havia um farmacêutico chamado Lethier, que era sobrinho do famoso pintor Lethier.
ele tinha um jazigo escrito CP, Concessão Perpétua. Nem o nome de Hahnemann tinha. Ali ele é sepultado e permanece ali. Mary Melanie, muito nova, ainda viveu mais de 38 anos, e só no ano de 1878, mais ou menos, é que ela desencarna aos 78 anos de idade, levando um grande cabedal de homeopatia, que ela exerceu durante o tempo inteiro que aprendeu com ele. E ela foi sepultada, nessa época, no jazigo número 9, ao lado dele. Imagina que eles ficaram, João, de 1800 mais ou menos 78 até 1898, 20 anos, totalmente esquecidos. Muitos pacientes, amigos que eram gratos a Hahnemann, colocavam flores em gratidão, escreviam cartas e botavam no jazigo de Mary Melanie, que era mais novo, achando que era o de Hahnemann. Nem o seu nome tinha. Mas, no ano mais ou menos de 1900, houve um congresso na França, da homeopatia. E os homeopatas americanos, um lugar onde floresceu muito a homeopatia, foi nos Estados Unidos, na época, né? Que eles viram aquele jazigo em situação tão triste, corroído por ervas daninhas, com infiltrações. Eles disseram, não, temos que transladar Hahnemann para Père Lachaise. E Hahnemann tinha feito um desejo escrito em carta, que ele queria que Mary Melanie repousasse os seus pés. Mas a legislação da França proibia a mistura de ossos, então não foi possível. Abriu-se os caixões e foi muito comovente. Abriu primeiro o jazigo de Hahnemann e era o embalsamamento não foi perfeito, mas é impossível não reconhecer a figura do mestre com as duas moedas de ouro sobre os olhos, né? E havia um vidro com a descrição do embalsamamento. Ao abrir também o outro jazigo, número 9, de Mary Melanie, com emoção se viram ainda uma quantidade do cabelo, uma madeixa que caía sobre o seu seio, e havia uma carta que ela escreveu dentro de um vidro, e havia na mão os dois anéis, que quando ele foi sepultado, ela botou o anel dele na mão dela. Os anéis estavam delicadamente reunidos, né? E lia-se assim, Mary Melanie e Samuel Hahnemann, unidos para sempre, 18 de abril de 1858. Né? Bom,